E aí, xadreiro, que bom que você chegou aqui para essa segunda parte da aula, onde nós vamos falar sobre os eletroímãs. Se você chegou de paraquedas aqui e não viu a primeira parte, aconselho você voltar ali e ver a primeira parte, principalmente no finalzinho, onde eu coloquei um link para um vídeo do Manual do Mundo do Iberê, que fala sobre a criação de um eletroímã, ou seja, como que uma corrente elétrica gera um ímã. Agora nós vamos ver aqui uma outra experiência, que foi uma experiência muito importante, que ela tem até um nome, é o experimento de Ørsted. E nesse experimento a gente consegue ver, de fato, como que uma corrente elétrica cria um campo magnético. Nós vamos ver o campo magnético? Bom, não sei. Vou colocar um outro vídeo aqui para você agora, só o Best Moment, lembrando, o link vai estar na descrição completo, para você ver qual foi o experimento de Ørsted. Então vai lá, fica com o vídeo. Então, para a gente visualizar o campo magnético em torno desse fio, a gente vai ligar e a gente pode observar a orientação da agulha conforme eu vou posicionando aqui ao redor do feixe de fios. Bom, então agora eu vou inverter a corrente. Veja que o campo magnético parece se inverter também. Boa, valeu! Basicamente, o que você viu nesse vídeo? Uma bússola, ela se orienta de acordo com o campo magnético terrestre. Mas na hora que eu coloco um fio e por ele passa uma corrente elétrica, a bússola passa a ficar desorientada, ou orientada de acordo com o fio. Aí é simplesmente eu colocar uma linha de raciocínio ali e pensar, bom, a bússola, ela segue um campo magnético. Se eu passei uma corrente elétrica perto de uma bússola e ela se mexeu, quer dizer que essa corrente elétrica gerou um campo magnético. Essa é a conclusão do nosso experimento de Ørsted, simplesmente assim. Agora, para que lado que ela mexe? Para a direita? Para a esquerda? Depende da corrente elétrica? Sim, aí nós vamos ver a fonte de campo magnético, a primeira delas que é um fio condutor retilíneo. Mas antes eu preciso fazer algumas considerações. Até então a gente estuda na física eixo X, eixo Y. Para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Quando a gente começa a estudar o campo magnético, a gente estuda algo tridimensional. E a hora que eu começo a estudar algo tridimensional, eu passo a ter para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Só que eu também passo a ter alguma coisa entrando na lousa e alguma coisa saindo da lousa. Então, para simplificar a nossa vida, para não ter que ficar toda hora desenhando, ó, isso aqui é uma arte cubista, né? Nossa, isso foi péssimo. Para não ter que ficar desenhando toda vez a mesma coisa, eu vou fazer uma simplificação e simplesmente colocar que um xizinho está entrando na lousa e um pontinho está saindo da lousa. Aí você fala, mas Tite, é você que está inventando isso, como é que vai dar certo isso? Não! No próprio vestibular você vai ver essa nomenclatura. Ele vai falar, considere um campo magnético, um B, que é o campo magnético, e um xizinho no meio. Ou seja, ele está dizendo para você que aqui é a prova, aqui é a sua prova. O campo magnético está assim, ó, entrando no papel da prova. Eu vou fazer o meu papel como sendo a lousa, então o meu campo magnético está entrando no papel. Show de bola! Se eu tiver um pontinho só, é como se fosse a pontinha dessa caneta aqui, ó. Ele está saindo da lousa. A hora que você olhar para a apostila aqui na sua mão, o campo magnético saindo seria só a pontinha vindo até seus olhos. Então essa representação, por incrível que pareça, é para facilitar. Então a pontinha, você viu que ele saiu do papel, você só está enxergando a pontinha. E se for o xizinho, a parte de trás, ele está vindo para o papel. Legal, legal? E nós vamos imaginar também que esse campo magnético está sempre tangente às linhas. Por que eu disse imaginar? Porque você não enxerga de fato ele ali, mas você é capaz de desenhar. Isso é uma representação. Então o campo magnético vai ser sempre tangente às linhas. Que linha, teacher? A linha que sai do norte e chega no sul. Agora olha que lindo. Eu tenho um fio condutor retilíneo e eu desenhei que a corrente elétrica está passando daqui para cá. Tenho corrente contínua, tenho corrente alternada. Na corrente contínua, eu sempre tenho para um único lugar. Na corrente alternada, ele fica alterando. Então quer dizer que vai ficar alterando esse ímã também? Sim, corrente vai é um ímã, corrente volta é outro ímã. Como assim? Vamos lá. Antes de fazer isso, a gente precisa de um terceiro asterisco, que é a tal regra da mão direita. Mas, Tite, de novo, está inventando? Não, não estou inventando. Lá no vestibular vai aparecer a regra da mão direita também, ela sempre dá certo. Como que funciona a regra da mão direita? Você vai ter a sua mão, por favor, à direita, e aí você tem os seus dedos, que eles podem se fechar, e você tem o seu dedão que fica sempre reto aqui assim.
Então seus dedos eles se fecham e o dedão que fica sempre reto. O que nós vamos fazer para o fio condutor retilíneo? Nós vamos pegar e colocar o nosso dedo reto como sendo a corrente elétrica. O campo magnético é alguma coisa ao redor do fio. Então o campo magnético ele vai ficar girando em torno do fio. Corrente elétrica passa aqui, aí eu tenho um campo magnético girando ao redor dele, que é igual à Terra. Desenhei para vocês a Terra com um ímã lá dentro, aí eu tenho um campo magnético ao redor dela. É igual um ímã, você pega um ímã, qualquer lugar que você colocar a agulha, ele vai grudar, porque eu imagino um campo magnético totalmente ao redor dele. Então aqui, quando eu tenho o meu fiozinho, eu vou ter um campo magnético também ao redor dele. Como que nós vamos fazer com a regra da mão direita? Eu vou pegar a corrente elétrica vindo para cá. Então eu desenhei a corrente elétrica vindo para cá, certo? Agora, como que eu vou fazer para girar a minha mão direita? Eu vou pegar esse fio aqui, eu vou segurar ele com a minha mão e colocar o dedão para cá, que é para onde está a corrente elétrica. O movimento de fechar a minha mão vai ser assim, em câmera lenta. Então olha só o que está acontecendo. O fio está para lá, certo? Nesse movimento de fechar, eu vou com a minha mão sair da lousa, minha mão sai da lousa, e aí embaixo ela entra na lousa. Então de novo, ó, a minha mão sai da lousa, e embaixo ela entra na lousa. Segurei o fio, corrente elétrica está para cá, eu saio por cima e chego por baixo. Bom, se ele está saindo por cima e chegando por baixo, ele vai formar as linhas de campo magnético aqui assim, ó. O campo magnético ele está ao redor do fio. Show? Então nós vamos todas concêntricas, mas ela está saindo por cima. Se ela está saindo por cima, o meu campo magnético aqui em cima, ele vai ser uma pontinha, porque saindo é a pontinha. Sai por cima e entra por baixo. Não tem como sair por cima e por baixo. Também não tem como entrar por cima e por baixo. Ele sempre vai sair de um lado do fio e entrar do outro lado. Beleza? Porque você fecha a mão. Ele sempre vai sair de um lado e entrar do outro. Só que olha só que muito lindo o que acontece. O que a gente aprendeu na última aula? Na última aula a gente aprendeu que as linhas, elas saem do norte e chegam no sul. Saem do norte e chegam no sul. Então é como se esse fio, ele virasse um ímã e exatamente o fio é exatamente o meio desse ímã. Exatamente o fio é exatamente o meio desse ímã e para cima do ímã eu tenho linhas que saem. Elas saem do norte. E exatamente para baixo eu tenho linhas que chegam. Elas chegam no sul. Então é por isso que esse fio vai funcionar como se fosse um ímã. O fato das linhas darem a volta nele faz com que saia em cima e entre embaixo, sai do norte e chega no sul. Então agora nós vamos juntar tudo que foi aprendido na outra aula para olhar essa situação onde eu tenho dois postes, eu tenho dois fios e eu tenho corrente elétrica nos dois postes e as duas estão indo para lá. O que será que vai acontecer com esses dois fios? Bom, vamos lá, de novo, ó. Regra da mão direita. A minha corrente elétrica está indo para lá. Então eu imagino o fio assim, a corrente elétrica indo para lá, o meu dedão está aqui. Então o meu campo magnético sai por cima e entra por baixo. Eu estou considerando só o fio de cima, vai sair por cima e entrar por baixo. Então aqui, sai, B é bolinha. Aí ele vem aqui embaixo do fio e marca um B, que é um X. Show? Então ele sai por cima e ele entra aqui por baixo. Isso vai fazer com que ele vire um ímã. Esse fio, eu estou olhando só o fio de cima, ele sai do norte e chega no sul. Agora vamos pegar uma outra cor aqui para a gente mostrar o fio de baixo. O fio de baixo, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o campo magnético sai por cima e entra por baixo. Ele vai sair por cima, então azul aqui saindo pontinho, ele entra por baixo do fio, o B aqui vai virar um X. Como ele sai do norte e entra no sul, aqui vai ser norte, aqui vai ser sul. É como se esse fio de cima fosse um ímã norte em cima, sul embaixo. E o fio de baixo é norte em cima, sul embaixo. O que vai acontecer com esses dois ímãs? Exato, eles vão se atrair. É por isso que lá no poste a gente tem os fios com uma certa distância, porque a corrente elétrica que passa por eles pode fazer com que eles se atraiam. Mas e aí se eu invertesse a corrente elétrica?
Pô, aí você já entendeu, muito simples, né? Se eu invertesse a corrente elétrica, com certeza o que aconteceria aí era inverter esse ímã. Então, quando a corrente vai e volta, corrente alternada, esse ímã ele também fica alternando. Então fica clec, 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 norte, sul, norte, sul, norte, sul. E isso gera tanto atração quanto repulsão para esses ímãs aí. Agora, um outro possível desenho que o vestibular trabalha, ele poderia fazer assim. Aqui está um fio e a corrente elétrica está para lá. Então eu sei que nesse fio com a corrente elétrica para lá, o campo magnético sai por cima. Olha só o que ele poderia fazer. Ao invés dele colocar o B e uma pontinha, ele vai lá e coloca um monte de pontinha aqui assim, ó. Um monte de pontinha laranjinha. E aí ele dá a volta e entra por baixo. Então aqui embaixo ele fala que o campo magnético é tudo xizinho. Então vai ter um monte de xizinho aqui, um monte de xizinho aqui. Só que ao mesmo tempo ele diz que tem um outro fio aqui assim, ó. Opa, sem tinta, um outro fio aqui verdinho e a corrente elétrica vem de lá para cá. Se a corrente elétrica vem de lá para cá, olha só o que vai acontecer. Esse fio, a minha mão está entrando por cima, eu dou a volta, ela sai por baixo. Então a minha mão entra por cima, eu dou a volta, ela sai por baixo. Então entra por cima. O verdinho está entrando por cima. Entrando é xizinho. Então olha só o que vai acontecer. O verdinho, ele gera um campo magnético aqui em cima, que é tudo entrando. Você fala, mas em cima de onde? Em cima dele, eu estou olhando só para ele. Dele para cima é tudo X. Então, com certeza, dele para baixo é tudo pontinha. Isso, com certeza, dele para baixo vai ser tudo pontinha. Assim como eu fiz com o laranjinha. Ó, laranjinha, ó. Pega o laranjinha, tudo para cima foi pontinho, tudo para baixo foi xizinho. Agora eu vou ter algumas regiões muito legais aqui, que são essas regiões, ó. Se eu pegar esse campo magnético, um pedaço aqui, eu não tenho uma pontinha saindo e uma pontinha entrando? Quer dizer, uma pontinha saindo e o xizinho entrando? Então esses campos magnéticos aqui é como se fossem dois vetores de sentidos opostos. Um está para dentro, outro está para fora. Então, muito possivelmente aqui eu teria um campo magnético, vamos supor assim, ó, B1 menos B2. Eu faço o maior menos o menor. Teacher, se eles forem iguais, aí eu tenho uma região de campo magnético nulo. Perfeito. Nesse pedacinho aqui, também eu tenho um saindo, o outro entrando, também colocaria B1 menos B2, BA menos BB, sei lá como que ele vai chamar os fios. E aqui eu tenho os dois xizinho, ou seja, os dois entrando. Então esse campo magnético aqui, eu teria uma região de B1 mais B2. Lembrando, quanto mais afastado do fio, menor o campo magnético. Tudo que funciona com campo, funciona assim. Quanto mais afastado, menor a força. Campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico. Quanto mais próximo, maior a força. Maior a força gravitacional, maior a força elétrica, maior a força magnética.